Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Enzo, sou seu professor de tecnologia aqui no grupo Upskill e hoje a gente irá abordar algumas questões, vamos fazer uma revisão geral aqui do nosso tema aqui de informática, tá bom? Que vai cair no concurso público da PMSP agora no dia 16 de fevereiro, certo? Então, a gente tem aqui algumas informações sobre esse concurso que eu creio que será de grande valia para te motivar a estudar mais, a se esforçar um pouquinho mais agora nessa virada de ano, para você já começar o ano com o pé direito, tá bom? E você já sair lá na frente, certo? Então aqui a gente tem algumas informações que seria, a gente tem aproximadamente mais de 45 mil candidatos, tá bom? Concorrendo aí aproximadamente 2.700 vagas com salário inicial de R$ 4.800, tá bom? Então, o nosso tema aqui de informática, né, toda essa área, ela é muito importante para você já começar a estudar, você ter um pouco mais de desenvoltura nessa área, porque hoje em dia é indispensável, tá? Principalmente você que está participando de diversos concursos públicos, que almeja uma vaga tanto na polícia como em qualquer outra área, tá? Seja ela na área administrativa, enfim. Hoje em dia é indispensável que você não saiba, né, a informática em geral, seja ela básica, intermediária, avançada. Hoje em dia é quesito principal para você ter hoje aí na sua carreira, tá? No seu currículo, tá? Então hoje a gente vai abordar alguns assuntos, né, que caem nesses concursos, que vai te ajudar a você fazer aquela revisão geral, aquela revisão top para você sair lá na frente no seu concurso, para você tirar notas altas e conseguir a tão sonhada aprovação. Vamos lá? Perfeito, pessoal. Então vamos lá. A gente vai iniciar agora aqui na primeira questão, certo? Que é a seguinte. Uma prática comum no Excel é a definição de intervalos de células para uso em fórmulas. Nesse contexto, considere os intervalos exibidos a seguir, definidos de acordo com a notação usada no Excel. Então a gente tem aqui, né, o intervalo de células abaixo, e o que a pergunta ela nos indaga é o seguinte: assinale o intervalo de células que está incluído em todos os intervalos acima. Então eu vou te dar um tempinho para você me responder e eu volto com a explicação. Perfeito, pessoal. Então eu vou explicar para vocês aqui agora essa questão. E é o seguinte, o que ela nos indaga? Ela pede que a gente assinale o intervalo de células que está incluído em todos os intervalos acima. Então, em cada alternativa dessa aqui, a pergunta ela quer saber se qualquer um desses intervalos que estão sendo listados aqui, eles aparecem em todo esse intervalo, né, que foi selecionado pela pessoa dentro do Excel. Então vamos lá. Como que a gente pode determinar, né, como que a gente vai descobrir qual desses intervalos escritos aqui abaixo, eles estão listados em todo esse apanhado aqui. Como que funciona? É o seguinte, para determinar o intervalo de células que está incluído em todos os intervalos listados, a gente precisa analisar a sobreposição de cada intervalo, tá bom? Antes de mais nada, Enzo, o que é o intervalo de células? Eu vou explicar para vocês agora. É o seguinte, dentro do Excel, a gente tem as colunas, que seria a coluna A, a coluna B, a coluna C, a coluna D, e a gente contém as linhas, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e assim sucessivamente, tá? O que é o intervalo? É a partir do momento quando a gente seleciona, né, principalmente com o botão esquerdo do mouse, clicando, segurando e arrastando, a gente seleciona um ou mais intervalos. Então a gente seleciona o intervalo A1, o A2, o A3, o AB, o B1, B2, B3. Então a gente, com o botão esquerdo do mouse, a gente seleciona todo esse intervalo, tá bom? E ele já fica aqui pré-selecionado para a gente usar uma fórmula, para a gente filtrar alguma informação, certo? Então esse seria o intervalo. Então o que a pergunta ela quer saber? Ela quer saber o intervalo de célula que ela é incluído em todo o intervalo descrito acima, certo? Então vamos analisar cada um dos intervalos aqui, certo? Então aqui a gente tem o primeiro intervalo, que seria o intervalo B3, 2.D9. Então ele abrange todas as células da linha 3 à linha 9, da coluna B à coluna D, certo? O intervalo C5, 2 pontos, cifrão, C, cifrão 7, 2 pontos. Ele inclui as células da coluna C, da linha 5 à linha 7, certo?
O intervalo A6, dois pontos, E6, dois pontos, ele inclui as células da linha 6 das colunas A a E. O intervalo A cifrão 1, dois pontos, G10, dois pontos, ele abrange todas as células das colunas A a G, da linha 1 à linha 10. Agora a gente vai verificar a interseção, tá bom? Então, todos esses intervalos a gente pôde identificar aqui que eles incluem a coluna C, certo? E que também esses intervalos eles incluem a linha 6, tá bom? Então, toda a célula C6 ela está dentro de todos os intervalos listados. Sendo assim, a nossa resposta correta ela seria a letra D, que seria o C6, dois pontos C6, que esse intervalo em específico ele está listado em todo esse intervalo que a pergunta nos trouxe, tá certo? Então vamos para a próxima questão. Para ficar um pouco mais simples para vocês conseguirem entenderem de forma um pouco mais prática o que é o intervalo de células, a gente trouxe aqui um slide que vamos explicar para você aqui agora. Imagine um intervalo de células como um grupo de células contíguas, uma ao lado da outra, em uma planilha do Excel. Esse grupo ele pode ser uma linha inteira, uma coluna inteira ou um bloco de células. Ao definir um intervalo, você está dando um nome ou uma referência a esse grupo, o que facilita a sua utilização em fórmulas e outras operações. Por que a gente usa intervalos? A facilidade de referência, né? Que ao invés de digitar a referência de cada célula individualmente em uma fórmula, você pode usar o nome do intervalo. Isso torna as fórmulas mais legíveis e fáceis de entender. Então, aqui, agilidade em cálculos, que ao modificar os dados dentro de um intervalo, todas as fórmulas que o utilizam são atualizadas automaticamente. A organização da planilha. Os intervalos ajudam a organizar a planilha, tornando-a mais fácil, mais clara e fácil de navegar. Tá? Um exemplo prático seria, imagine que você tem uma planilha com as notas de 10 alunos em uma prova. As notas estão na célula B2 até a célula B11. Ao invés de escrever, entre aspas duplas, o sinal de igual B2 mais B3 mais B4, para calcular a média, você consegue definir o intervalo B2, dois pontos B11, fazendo daquela mesma forma que eu já expliquei para vocês. Seria clicando com o botão esquerdo do mouse e selecionando todos os intervalos, tá? E sendo assim, você selecionando esse intervalo como notas, você consegue usar a fórmula, entre aspas duplas, o sinal de igual, média e entre chaves notas. Com isso, dentro de notas aqui, ele seria esse intervalo B2, dois pontos B11, que com isso, com essa fórmula do Excel, você vai conseguir trazer a média de notas desses alunos, tá joia? Então, creio que tenha ficado bem explicado para vocês, a gente seguirá para a próxima questão. Então, vamos lá, a próxima questão. Um soldado deseja abrir uma nova guia na janela ativa do Google Chrome, versão 87, em sua configuração padrão. O atalho pelo teclado que permite executar a função... Deixa eu repetir de novo. Um soldado deseja abrir uma nova janela ativa do Google Chrome versão 87, em sua configuração padrão. O atalho pelo teclado que permite executar a ação descrita no enunciado é... Então vamos lá, a gente vai descrever aqui um pouco sobre o que é abrir uma nova guia na janela ativa do Google Chrome e o que cada função descrita aqui nas alternativas elas fazem, tá bom? O que seria nova guia? Vamos lá. No Google Chrome, a gente tem ali aquela janela onde a gente usa para abrir o Google, um Facebook, Instagram, enfim. A gente teria essa janela, seria a janela principal, aqui com uma guia, e, por exemplo, aqui o Google e aquela aba de pesquisar, aquela página padrão, né, que todo mundo conhece no Google. Então, essa seria a janela ativa. O que a pergunta ela procura entender? Qual desses comandos eles vão abrir uma nova guia nessa janela ativa, tá bom? E então é o seguinte, o que seria a nova guia? O que seria a nova guia que seria aberta dentro dessa janela? Seria aquela guiazinha que fica aberta em cima, onde você abre mais de uma página dentro dessa própria janela. Então aqui seria o Google, aqui seria o Facebook, entendeu? Então cada quadradinho desse seria uma guia que está dentro dessa janela ativa, que é a que a gente está usando atualmente, certo? Então vamos lá, a gente vai descrever aqui o que cada uma dos comandos fazem, tá bom? Então, o comando
Ctrl mais N, ele abre uma nova janela do navegador. Então você já tem essa janela aqui aberta. Quando você aperta o botão do teclado do Ctrl e o N juntamente, os dois juntos, ele abrirá uma nova janela do Google, tá bom? Então ele vai abrir outra janela do Google, que ela fica com uma janela secundária, tá bom? E ali na parte inferior do seu sistema operacional, vai depender de qual sistema você vai estar usando, é só você passar o mouse e ir lá, por exemplo, aqui no ícone do Google Chrome, ele aparecerá a janela ativa e aparecerá a segunda janela, tá bom? Apenas passando o mouse em cima ele já aparecerá. E com isso, você clicando com o botão esquerdo, você consegue alternar, certo? O Ctrl F, ele inicia a busca por palavras na página atual. Então, por exemplo, ali você tem uma biografia de alguma pessoa, alguma notícia com diversas informações, e você deseja procurar uma chave em específica, uma palavra em específica, é só você clicar Ctrl e F juntamente, que ele abrirá uma caixinha lá em cima, no canto superior direito do seu Google Chrome, que você coloca ali a palavra e ela vai localizar nessa página se essa palavra de fato existe. Então, por exemplo, a gente coloca aqui Google, né? Pode ser qualquer uma palavra que você deseja buscar, e com isso, o próprio Google ele já vai procurar essa palavra em toda a página, tá bom? Então, se ele achar, ele vai encontrar, por exemplo, aqui ele apareceria 1 de 1, se tivesse apenas uma dessa palavra Google na página, e com isso você vai conseguir localizar ela, porque o próprio Google, ele muda a cor da palavra. Então, ele muda a cor e ele já te localiza para aquela palavra, então fica bem mais fácil de achar, certo? O Ctrl G, ele busca a próxima palavra igual a pesquisada no Ctrl F. Então, por exemplo, vamos que dentro dessa página ele tenha mais de uma palavra Google. Então, você apertando o Ctrl e o G, ele irá procurar a próxima ocorrência, certo? Então, o Ctrl J, ele vai abrir a página de downloads, certinho? Então, aquela página de downloads onde você clicou ali para pesquisar para baixar algum arquivo, alguma foto, você com o atalho Ctrl J, você vai abrir a página de downloads, certinho? Então, a última que ficou seria o Ctrl T, que se você apertar os dois botões juntos, Ctrl e T, ele irá abrir uma nova guia, na qual eu havia explicado aqui para vocês. Então, nessa pergunta, a alternativa correta ela seria a alternativa B. Certinho? Ficou fácil? Tranquilo? Então vamos para a próxima pergunta. Então vamos lá. A gente tem aqui a pergunta que é a seguinte. No Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, tem-se os dados de uma mensagem que foi enviada, tá bom? Que seria o remetente, o Antônio, o destinatário, a Andrea, o com cópia seria o Rodrigo. Esse CC ele seria o com cópia visível. O que funciona esse com cópia visível? Todos os participantes dessa conversa, eles verão que o Rodrigo ele está participando, ele está visualizando o que está acontecendo nessa mensagem. Então, por exemplo, o Antônio ele enviou a mensagem para a Andrea, só que ele adicionou o Rodrigo para ele verificar, né, para ele acompanhar todas as mensagens que estão sendo enviadas ali naquele e-mail, ali, enfim. Então, o Rodrigo ele é o com cópia visível. Todo mundo da conversa consegue ver ele. E a gente tem o CCO, que é o Fernando, que seria o com cópia oculta. Então, o Fernando ele também participa dessa conversa, mas ninguém sabe, além do remetente, que seria o Antônio, que o Fernando ele está participando dessa conversa, certo? Então, vamos lá. Ao receber essa mensagem, Rodrigo ele clicou no botão encaminhar. Assinale a alternativa que indica a quantidade de destinatários que o aplicativo automaticamente preenche na nova mensagem que será preparada, tá bom? Então aqui tem as alternativas e você pode responder. Caso você não consiga, eu vou te explicar. Então, vamos lá. Como que funciona esse botão de encaminhar, tá? Por exemplo, aí no exemplo mais simples, né, que todo mundo conhece, o e-mail. Como que funciona? Você clicou ali no botão de encaminhar, você vai mandar uma mensagem, todas essas pessoas elas irão participar? Pois então, elas não vão. Por quê? Além, no caso, você para colocar todo mundo na conversa novamente, por exemplo, o Rodrigo, que é o com cópia visível, ele quer encaminhar essas mesmas mensagens para todo mundo presente nessa conversa, ele deve lá na aba correspondente
de destinatário, de concópia, concópia oculta, ele tem que selecionar o e-mail de cada uma dessas pessoas para elas receberem, né, esse encaminhamento que ele está fazendo. Aqui neste caso, como a pergunta ela quer saber se isso acontece de forma automática, a resposta é não. Então, se o Rodrigo apenas encaminhar essa mensagem, ninguém irá receber essa mensagem, a não ser que ele selecione os e-mails de cada um, né, e aperte em encaminhar. Então, nesse caso, a nossa alternativa aqui é 0, tá? Então, essa função, né, essa ação, ela não é executada de forma automática, tá? Então, ela exige que a pessoa ela selecione os e-mails, coloque os e-mails lá e defina para quem seja enviado, certo? Então, vamos para a próxima pergunta. Certo. Então, um soldado ele fotografou e gravou algumas fotos em formato PNG num computador com o Windows 10 na sua configuração original. Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo acessório padrão do Windows 10 usado para manipular os arquivos PNG. Então aqui estão listados 5 aplicativos. Eu peço que você responda sozinho. Caso não saiba, a gente retorna para eu te explicar. Bom, então vamos lá. O que cada programa desse aqui faz, tá? Para você que às vezes não tem tanta afinidade com o computador, com softwares, com programas, eu vou te explicar aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o CorelDRAW. Ele não é um aplicativo padrão do Windows, tá bom? Mas ele é um software gráfico de terceiros, tá bom? Então o CorelDRAW ele serve para manipular imagens, tá? Um quesito de Photoshop, fazer alguma montagem, fazer algum efeito, tá bom? Então ele é um aplicativo um pouco mais profissional, ele não é um aplicativo simples, tá bom? Mas de qualquer forma, ele não é um aplicativo nativo do Windows 10, tá bom? Ele é um aplicativo de terceiros que você pode localizá-lo na internet, no site oficial dos responsáveis e baixar ele, certinho? A gente tem o WordPad, que ele seria um editor de texto básico, tá bom? Onde você pode ali escrever alguma coisa, algum documento, fazer ali algum trabalho de escola simples, tá bom? Então, o WordPad ele é um arquivo de digitação, ele é um programa de digitação, onde você faz ali os arquivos de texto, tá bom? Então, ele não é um arquivo para manipular imagens, certinho? O PowerPoint 2010, ele é um programa que ele serve para você fazer apresentações, como essa apresentação agora que eu estou fazendo para vocês, a gente está usando o PowerPoint, tá? Então, ele serve para fazer apresentações, não necessariamente para manipular imagens, não para fazer edições, tá bom? Mas sim para fazer apresentações de slides, né? Uma apresentação de trabalho de escola, que eu tenho certeza que você já deve ter feito. Então, você vai saber para que serve aí o PowerPoint, certo? E por fim, a gente tem o Word 2010, que ele é um processador de texto, ele é uma ferramenta um pouco mais profissional do que o WordPad, tendo em vista que ela traz aí diversas funções, diversas ferramentas aí dentro do próprio programa, para você fazer um trabalho de escola, para você fazer aí, pesquisas, enfim. Você tem uma infinidade de coisas para fazer aí com o Word, certo? Então, por fim, a gente ficou só com a alternativa B, que seria o Paint, que ele seria sim o programa original do Windows, o programa nativo do Windows, que você serve ali para desenhar alguma coisa ali na imagem, tá? Mudar o formato da imagem, enfim, nada demais. Ele é um editor de imagens bem simples, mas ele é o editor de imagem original do Windows que a pergunta ela nos indaga, certo? Então aqui nessa pergunta a letra correta é a letra B, a ferramenta Paint. Vamos para a próxima questão. A planilha a seguir, ela foi elaborada por meio do Excel 2010 em sua fórmula padrão, em sua configuração padrão, tá bom? Então aqui a gente tem aquela mesma fórmula que eu já havia trago para vocês na pergunta anterior, que seria de colunas A e B, e com números dentro das suas linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, tá? Seriam aqui as células, tá joia? Então, é o seguinte, pessoal, assinale a alternativa que apresenta uma fórmula correta contida na célula B6 para estar de acordo com a imagem exibida, tá? Então, o que a gente pode verificar aqui é o quê? Que dentro dessa imagem temos aqui os números, né, em cada linha aqui, tá? Em cada célula. E aqui na célula B6, ela tem a média de todos esses números, tá bom? Então, foi usada uma fórmula, certo? Então, nas alternativas abaixo, ela quer saber qual dessas fórmulas aqui foi a fórmula correta para a gente chegar nesse resultado aqui, que é o número 3. Então, vou deixar você responder sozinho, tá? E eu volto para explicar. Então, pessoal, aqui é o seguinte, a gente vai estar explicando aqui
o que cada fórmula faz, tá bom? E aqui no meio dessas alternativas aqui a gente tem fórmulas erradas, fórmulas que elas não são usadas no Excel, tá bom? Porque o caractere ele é um caractere inválido aqui para o uso dessa fórmula, então eu vou explicar aqui cada um para vocês, tá bom? Então, alternativa A seria o sinal de igual, média, entre chaves A1 menos B4. Ela está incorreta, tá bom? Porque o operador, né, no caso esse sinal de menor, ele subtrai os valores ao invés de calcular a média. Então, como a gente está buscando a média de todos esses números aqui listados aqui nesse intervalo, então o sinal de menor ele não nos traz a média, tá bom? No caso, ele estaria subtraindo. Então, de qualquer forma, essa questão aqui ela está errada, tá bom? Então, a alternativa B, ela também está incorreta, pois o caractere, o pipe, né, esse caractere aqui ele é chamado como pipe, ele não é usado no Excel, tá bom? Então, aqui, se a gente colocar essa fórmula no Excel, ele não nos retornará nada, né, além do erro, dizendo que esse caractere ele não é correto, certo? Então, também está errado. A gente tem a letra C, que seria o sinal de igual, média, entre chaves A1, ponto e vírgula, B4, tá bom? E ela também está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque o ponto e vírgula, ele separa valores, tá bom? Mas ele não define um intervalo contínuo, tá joia? Então aqui, o ponto e vírgula, ele serve apenas para separar esses valores, separar, né, esses intervalos aqui. Então ele não nos traz a média, tá bom? É sim usado, mas não para esse caso, tá joia? Então aqui também, para o que a gente está procurando, está errado. A gente tem a letra D, que seria o sinal de igual, média, entre chaves A1, o sinal de divisão, tá bom? Que é essa barrinha um pouco deitada. Então seria o A1, barrinha B4, tá joia? E ela também está incorreta. Por quê? Pois esse operador aqui, ele divide os valores ao invés de calcular, tá bom? Então, como a gente procura a média e não divisão, essa aqui também está errada, tá? Então a letra D também está errada. E nos sobrou apenas a letra E, que seria o sinal de igual, média, entre chaves A1, 2 pontos B4, tá bom? Então essa alternativa ela está sim correta, porque o intervalo A1, 2 pontos B4, ele seleciona todas as células entre A1 e B4 para calcular a média, tá bom? Então ele selecionou todas essas células aqui, que chegou no resultado da média do número 3, tá joia? Então aqui está explicado, né, essa questão, espero que você tenha entendido da melhor forma. Então, para essa questão de Excel, a alternativa correta é a letra E, certinho? Então vamos para a próxima questão. Perfeito, então aqui a gente tem outra questão sobre e-mails, tá bom? Sobre envio e recebimento de e-mails, tá bom? Praticamente um pouco igual daquela outra questão que a gente já abordou lá atrás, tá bom? Então eu vou ler ela aqui para vocês. O usuário da conta cmte.pm.sp.gov.br envia um e-mail por meio do Outlook 2010 em sua configuração padrão, preenchendo os campos de destinatário da seguinte forma. Então, no caso, a mensagem ela será enviada para o soldado, tá bom? Com cópia, né, que seria o tenente, ele com cópia visível, tá bom? E com o assunto de atividades programadas, tá bom? Então vamos lá. O usuário soldado@pm.sp.gov.br, após abrir essa mensagem e clicar no botão de responder, ele estará preparando o e-mail para enviá-lo para apenas, tá bom? Então aqui a gente tem as alternativas abaixo, vou deixar você responder sozinho, caso não consiga, eu vou te explicar como que vai funcionar essa questão, certo? Então, show. Pessoal, aqui é o seguinte, nesse botão de responder, ele é um pouco diferente daquela outra questão que a gente já havia mencionado, tá joia? Mas é o seguinte, quem está enviando a mensagem, que no caso seria o cmte@pm.sp, tá joia? Para quem o CMTE ele está enviando? Então, CMTE, perdão pelo M, tá bom? Ele está enviando essa mensagem para o soldado, tá bom? Ah, Enzo, mas o que o tenente ele está fazendo nessa conversa? Ele é apenas aquele com cópia visível, tá bom? Então ele apenas participa da conversa ali, tá? Então ele está participando ali, todo mundo sabe que ele está ali, tá bom? Mas então, ok.
o CMTE, ele está enviando a mensagem para quem? Para o soldado, tá bom? Então, o soldado recebeu essa mensagem. O soldado recebeu ali atividades programadas ali e tal, show, ele vai responder essa mensagem novamente. Então, ele clicou no botão de responder. Para quem será enviado esse e-mail? O e-mail, ele será enviado novamente para o CMTE. Então, o CMTE, ele enviou a mensagem para o soldado, ele visualizou ali, respondeu. Ele respondeu para quem? Ele respondeu novamente para o CMTE, tá bom? Então, apenas o CMTE ele receberá essa resposta, tá joia? Então, a resposta correta dessa questão é a letra D. Então, vamos para a próxima. Perfeito. Então, a próxima questão, um recurso extremamente importante nos editores de texto é o comando de localização. No Word, o comando localização avançada, ele permite várias opções de busca, como no quadro a seguir. Então, vamos lá, a gente tem ali um documento com extensos dados, né? Às vezes uma pesquisa, alguma coisa, enfim. Então, a gente tem ali bastante texto, frases, caracteres. Então, a gente quer pesquisar ali uma frase, uma palavra em específico, tá bom? Então, a gente usa essa função que a gente tem ali no Word, tá bom? Que é a localização avançada, onde a gente conseguirá ali ter a pesquisa assertiva, tá bom? Do que a gente está procurando, tá? Então é o seguinte, aqui a gente tem opções de pesquisa, né? A gente tem aqui, dentro da caixinha pesquisar, a gente consegue filtrar, então aqui a gente está filtrando por tudo. E aqui também a gente tem alguns outros filtros, diferenciar maiúsculo de minúsculo, localizar apenas palavras inteiras, usar caracteres coringas, semelhante em inglês, todas as formas da palavra em inglês, enfim, então vamos lá. Assinale o texto de busca que localizaria as ocorrências das palavras avisar com S e avisar com Z, mas não localizaria as palavras aviar e avistar. Então, as alternativas abaixo, eu vou aguardar para você responder sozinho. Caso não consiga, eu vou te explicar, certo? Pessoal, para a gente fazer essa pesquisa, a gente tem os caracteres coringas, tá? Quais são os caracteres coringas disponíveis atualmente no Word? Seria o sinal de interrogação, o sinal de asterisco e o sinal de chaves. Então, seria a interrogação, seria o asterisco e seria o sinal de chaves, certo? Então, tá aqui. Então, esses são os caracteres coringas que o Word usa na sua função de localização, tá certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, o coringa asterisco, ele localiza qualquer número de caracteres. O coringa, sinal de interrogação, ele localiza apenas um único caractere. E os colchetes, eles permitem definir opções específicas para um caractere, certo? Então vamos lá, vamos analisar as alternativas abaixo. Alternativa A seria AVI, o sinal de asterisco, A. Então, no caso, seria AVI, o sinal de asterisco, AR. Ele não está correto, pois o sinal de asterisco ele permite que qualquer sequência de caracteres entre AVI e AR que localizaria, aviar, avisar e avistar e etc, tá bom? Então essa aqui é a alternativa errada. Então temos aqui a alternativa B, seria avis, né? Tá, agora aqui a gente tem a alternativa B, seria avis, né? Sinalzinho, ZAR, que também está incorreta, porque ela não segue a sintaxe do MS Word para a localização dos coringas, né? Então, aqui o sinalzinho de menor, tá? Não é o nome específico dele, tá bom? Mas esse sinalzinho de menor aqui, ele não faz parte dos caracteres coringas, tá bom? Então, sendo assim, ele não será usado, tá bom? Então, o Word ele não reconhece como um caractere coringa, com isso ele não será usado aqui nas alternativas aqui, no caso, para pesquisar, tá bom? Então, essa alternativa B aqui está errada. Então, alternativa A errada, alternativa B, ela também está errada. Então, alternativa C, vi, entre colchetes S ou Z, A, ela também está errada. Por quê? Esse entre colchetes, então, deixa eu fazer aqui o colchete certinho, S ou Z, ele não é usado da seguinte forma, tá bom? O certo para conseguir pesquisar, ele seria assim, ó, colchetes S e Z, que aí sim ele consegue pesquisar dessa forma, certo? A letra D, AVI, sinal de interrogação AR, ela está correta, tá bom? Porque o sinal de interrogação, ele substitui
exatamente um caractere, permitindo localizar o avisar e avisar. Então, no caso, avisar com S, avisar com Z, mas não aviar ou avistar, tá bom? Então, a alternativa dela está correta. Eu vou explicar para vocês a alternativa E, por que ela está errada, tá bom? Seria o seguinte, AVI o jogo da velha, SZ, jogo da velha, AE. Ela está incorreta porque jogo da velha, então no caso SZ, ela não é uma sintaxe válida para o Word. Sendo assim, ela não funciona no quesito de pesquisa, tá certo? De localização. Então, espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês e vamos para a próxima pergunta. Então, pessoal, a gente tem aqui mais uma questão de Excel, tá bom? Então, vamos lá. Observe a imagem a seguir que apresenta uma planilha elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão, tá bom? Então, mais uma vez, a gente tem aqui as colunas, tá bom? Junto com as células, tá joia? Que seria um intervalo, tá bom? Então, o resultado apresentado pela fórmula, sinal de igual maior, entre chaves, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 3, após ser aplicada a célula C4, ela será, então no caso, essa fórmula, ela será aplicada na célula C4, tá bom? Então a gente vai selecionar essa fórmula aqui dentro dessa célula, trazendo esse intervalo, que ele nos trará o resultado, tá bom? Então é o seguinte, eu vou deixar vocês responderem, caso não consigam, eu vou explicar aqui para vocês, certo? Beleza, pessoal, a gente vai explicar aqui agora o intervalo, tá bom? Então, a gente tem os seguintes intervalos. A1 seria o 2, o B1 seria o 5, o C1 seria o 5, o A2, que seria o 2, o B2, que seria o 4, o C2, que seria o 6, o A3, que seria o 3, o B3, que seria o 3, e o C2, que seria o 2, tá bom? Então, o que a gente vai precisar para calcular? Eu estou explicando aqui, pessoal, como que funciona essa fórmula, a forma de calcular ela é como que funciona debaixo dos panos, tá joia? Então, essa fórmula, eu vou explicar para vocês como que acontece debaixo dos panos, que ao você escrever essa fórmula dentro do Excel, ele já vai te retornar de forma automática, mas eu vou te mostrar como que acontece para facilitar aí o seu raciocínio, para você, de fato, entender o que está acontecendo quando você usa essa fórmula, tá certo? Então, vamos lá. Vamos listar, então, todos os valores contidos no intervalo A1 ao C3, que seria o seguinte. Então, o intervalo A1, C3, ele seria 2, o 5, o 5, o 2, perdão, o 4, o 6, o 3, o 3 e o 2, certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ordenar esses mesmos valores, só que em ordem decrescente, tá certo? Então a gente vai, aqui ó, é o 5, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2. Ficou um pouquinho colado, mas deu para entender, pessoal. Então, certo. Agora a gente tem todos os valores que estão contidos aqui nesse intervalo, tá bom? A gente agora tem eles de forma decrescente, tá bom? Então, do maior para o menor. E aqui a gente vai identificar o terceiro maior valor, tá bom? Que essa fórmula ela pesquisa aqui de acordo com essa célula, com esse intervalo, né, de A1, 2 pontos, C3, qual que é o terceiro maior valor de todo esse intervalo, tá bom? Então, é isso aqui que o programa ele fará debaixo dos panos, tá bom? Então, aqui, identificando aqui todo esse intervalo aqui de números, tá bom? A gente consegue identificar que o terceiro número, ele é o maior valor, tá bom? Então, o terceiro número maior valor seria o número 5, seria a letra C, certo? Ficou bem explicado? Vocês conseguiram entender? Então, vamos para a próxima questão. Perfeito, pessoal. A gente tem aqui uma questão do PowerPoint, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. Que o usuário escolheu um botão de ação, exibido na imagem a seguir, e o inseriu em um dos slides de sua apresentação elaborada por meio do PowerPoint 2010 em sua configuração original. Então, aqui a gente tem
essa imagem que seria um botão, né, que seria a seta apontada para a direita, tá joia? Que ela aí seria usada para continuar, próximo, prosseguir, enfim, seria um botão para seguir em frente. Então assinale a alternativa que apresenta o hiperlink padrão associado ao botão de ação exibido, tá? Eu vou esperar você responder, caso não consiga eu vou explicar. Alternativas, tá bom? Alternativa A, primeiro slide. Por que que esse botão ele não faz parte, né, numa função de executar o primeiro slide? Porque o primeiro slide já é aquele primeiro slide, né, já é a primeira apresentação ali que aparece pra gente quando você abre ali a apresentação, tá bom? Então aqui essa primeira alternativa ela está incorreta, tá bom? A letra B, último slide. Ela também não é o último slide, por quê? Porque esse botão, ele apresenta um botão para seguir, para próximo, tá bom? Então, como é o último slide, não faz sentido ter um botão para próximo. Próximo para onde? Para lugar nenhum. Como é o último, então não tem nenhum botão. Então a letra B também está errada. A letra C, slide anterior. Como eu já havia explicado que esse botão aqui, ele seria algo para prosseguir, para ir para frente, né, para ir para o lado. Então, a letra C, ela também está errada, tá bom? Caso seria o slide anterior, ela seria, né, o botão só que ao contrário, tá bom? Aí sim, com esse botão, você consegue ir para o slide anterior, certinho? Então aqui a gente tem a letra D, que seria o próximo slide, tá? Então, de fato, está correta, tá joia? Então, quando você clicar nesse botão lá no PowerPoint, ele irá para o próximo slide, tá bom? Então, esse botão sim desempenha essa função, a letra D está correta, e a letra E, finalizar a apresentação, ela não faz sentido, tá bom? Dependendo aí do programa que você usar, tá? Ele às vezes pode ser um X ou não ter nada, ou às vezes só um finalizar bem pequeno. Vai depender da construção do programa, tá bom? Mas no Word, o botão, a seta virada para a direita, ela é o botão com a função para próximo slide, tá bom? Então aqui, letra D é a letra correta, tá joia? Então vamos para a próxima questão. Show, pessoal. Aqui a gente tem também mais outra questão relacionada a e-mail, porém agora com formatos de arquivo, tá joia? Então aqui eu vou ler para vocês, que seria o seguinte. Quando um arquivo é anexado a uma mensagem de e-mail, é comum que o arquivo passe por um controle de segurança antes do envio. Um dos critérios é o tipo do arquivo, impedindo-se que os arquivos executáveis potencialmente danosos sejam enviados. Assinale a opção que apresenta somente tipos de arquivos executáveis. Eu vou esperar você responder, caso não consiga eu vou te explicar. Show, pessoal, é o seguinte, então aqui a gente tem algumas alternativas, tá bom? Antes de mais nada, eu vou explicar para vocês o porquê dessa pergunta, tá? Às vezes você fica perdido, mas poxa, como assim? Que controle de segurança é esse, tá? Isso vocês vão aprender mais para frente, quando vocês forem aprender sobre segurança, sobre redes, sobre vírus, enfim. Você já deve ter ouvido falar sobre ataques hackers, sobre vírus. Seriam ali ataques maliciosos ali que afetam o nosso computador, roubam nossos dados, dados de cartão, dados pessoais, fotos, imagens, dados de localização, dados de históricos de navegação. Então, hoje em dia, a gente ainda assim tem diversas ocorrências sobre vírus, sobre ataques que são enviados por e-mail, tá? Enviados para grandes empresas, tá bom? Então, hoje em dia o pessoal acaba camuflando algum vírus, acaba camuflando ali um ataque, e é uma coisa simples, a pessoa te envia ali um e-mail de boas-vindas, você às vezes, na curiosidade, nem sabe ali para que serve aquele e-mail, clicou no arquivo, pronto, você caiu num ataque, caiu num vírus ali, e a partir do momento a pessoa ela começa a te enviar ali, tipo assim, diversos ataques, ela começa a capturar suas informações, criptografa suas informações, tá bom? Não só esse exemplo, como diversos outros, mas esse é o que se enquadra aqui na nossa questão, tá joia? Então aqui a pergunta ela quer saber qual dessas alternativas aqui ela se enquadra perfeitamente em arquivos executáveis, tá? Arquivos que podem trazer, né, um potencial risco. Então, arquivos que antes de ser enviado esse e-mail, eles serão passados aí por uma breve controle de segurança, uma breve verificação para ver se de fato tem algum problema, tá bom? Tem algum arquivo malicioso ali, enfim. Então aqui eu vou agora explicar para vocês
quais são esses arquivos e o que cada um faz, tá bom? Aqui são arquivos de extensão, então ponto .xlsm, ele é um arquivo de extensão assim como qualquer outro, tá bom? Então o ponto .exe, ele seria um arquivo executável do Windows, tá bom? Então, o arquivo executável do Windows, você clicou ali, ele executou, seja um programa, seja ali um jogo, enfim, qualquer arquivo .exe é um arquivo executável ali, certo? Aqui a gente tem o arquivo .bat, que ele também é um arquivo executável, só que ele é um arquivo de script em lote, tá bom? Ele é um batch file, que ele pode executar comandos no Windows, tá bom? Comandos para alterar alguma coisa, para executar alguma função ali por baixo dos panos, enfim, um arquivo BAT, tá? Em uma próxima aula a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso. A gente tem o arquivo .cmd, que seria o script em lote semelhante ao .bat, mas ele é usado nas versões mais recentes do Windows, tá bom? Então meio que o CMD ele não sobrescreveu, ele não sobrepôs esse .bat, não deixou de ser usado, mas o CMD hoje em dia ele é um pouco mais comum, tá joia? A gente tem o .msi, que ele seria um arquivo de instalação do Windows, tá bom? Às vezes você baixa ali um arquivo ali que você vai executar um programa ou alguma coisa do tipo, né, que você vai instalar no seu computador, ele pode sim ter o arquivo .msi, que ele funciona também como um instalador do Windows, certo? Então aqui seria um dos arquivos que seriam, entre aspas, padrões do Windows, tá, de execução, tá? Então agora aqui eu vou explicar para vocês quais são os arquivos não executáveis, tá certo? Então o ponto .xlsm, ele é um arquivo de planilha do Excel com macros, tá? Então eles seriam ali uma planilha com dados, mas que também contém automações ali, né? Mas ela não é potencialmente maliciosa, mas ela também não é diretamente executável, tá joia? Ele vai abrir ali sim um arquivo do Excel, mas ele pode não ser maliciosa ou como também pode ser, tá certo? A gente tem o .docx, que seria o arquivo do Word, tá joia? Que ele é um documento do Word, tá? Ele apenas abre um documento, mas ele não é executável, apenas abre só o documento, tá joia? A gente tem o arquivo .vis, tá? Ele não é uma extensão padrão reconhecida para arquivos executáveis, tá? Pode ser que tenha sim algum programa que use, tá? Mas ele não é uma extensão padrão e ela também não é um arquivo executável, tá certo? E por fim, a gente tem o .gif, que ele seria um arquivo de imagem, né? Aquelas imagens animadas ali, aquele pequeno frame de imagens animadas, mas ela não é executável, tá? Ela apenas reproduz ali uma imagem, nada demais, certo? Então, aqui nas alternativas, a gente está procurando qual alternativa aqui que tem todos os arquivos aqui, eles sejam arquivos executáveis, tá bom? Então, aqui são os arquivos executáveis, e aqui embaixo, eles são os arquivos não executáveis. Certo? Então, o .exe, o .bat, o .cmd e o .msi são sim arquivos executáveis, tá joia? Então, de todas essas alternativas aqui, a única alternativa que ela se encontra aí com todas as opções dentro dela de arquivos executáveis é a letra B, que seria o .bat, o .exe e o .cmd, tá? Então, aqui a alternativa B está correta, tá bom? Com esse pequeno desenho que eu fiz aqui, eu espero que tenha ficado claro para você entender um pouco mais sobre arquivos executáveis e numa possível oportunidade futura a gente trará um pouco mais sobre esse conteúdo, tá certo? Então vamos para a próxima questão. Perfeito, pessoal. Aqui a gente tem uma questão do Word, tá bom? Que eu vou ler aqui para vocês, que é a seguinte. Observe a imagem a seguir retirada no Word 2010, na sua configuração original, que mostra 5 palavras digitadas em 5 parágrafos distintos. Eles não foram digitados caracteres brancos. E todo o texto possui o mesmo tipo de letra e o mesmo tamanho de fonte. Certo? Então aqui a gente tem a palavra polícia, estado, militar, Paulo e São. Tá? Ela está completamente aí, entre aspas, bagunçada, tá? Então algumas aí elas estão no lado esquerdo, outras elas estão centralizadas, estão no lado direito, enfim. Assinale a alternativa que apresenta uma correlação correta entre a formatação da fonte e o alinhamento de parágrafo
aplicados à respectiva palavra, de acordo com o que se vê na imagem, tá? Então, o que a pergunta ela procura? Ela procura aqui, dentro das alternativas, alternativa correta onde traz a fonte correta, tá? E o local correto aí, onde a palavra ela está localizada no documento, tá joia? Então, a gente precisa assinalar uma alternativa que apresenta a correlação correta e a formatação de fonte ou alinhamento do parágrafo, tá certo? Eu vou esperar você responder e eu te explico, tá? Caso você não consiga entender como que funciona, né? O que a pergunta ela está querendo receber de resposta, certo? Então vamos lá, pessoal. A gente vai verificar aqui cada alternativa e a gente vai meio que destrinchar ela. A gente vai relacionar aqui cada alternativa de acordo com o que de fato está aqui no documento, tá? Então a fonte, né, o alinhamento de parágrafo, né, a formatação, tá bom? Então vamos lá. Na letra a palavra polícia, ela está sublinhada. Aqui a alternativa ela diz que ela está sublinhada e alinhada à esquerda. Mas no caso é o seguinte, a polícia, né, a palavra polícia, ela está em negrito, então vamos lá, ela está em negrito e alinhada à esquerda. Então, vamos lá. Então aqui na alternativa ela diz que a palavra polícia ela está sublinhada e alinhada à esquerda, tá? Então aqui a gente já viu que a palavra que está sublinhada é a palavra Paulo, né? Que tem essa linhazinha embaixo aqui da palavra e está alinhada à esquerda. Então aqui no caso ela não está sublinhada, mas sim em negrito. Então, de qualquer forma, essa alternativa aqui ela está errada, tá joia? Então a gente tem a alternativa B, que seria a palavra Paulo, sublinhado e justificado. Tá joia? Mas é o seguinte, a palavra Paulo, ela está sublinhada, certo? E alinhada ao centro. Então, ela está no centro. Contudo, a letra B, Paulo sublinhado e justificado, ela também está errada, tendo em vista que ela sim está sublinhada, só que ela está no centro e não justificado. Então, aqui também está errado, tá? A letra C, militar, deixa eu só apagar aqui para ficar claro para todo mundo. Show. A letra C, a palavra militar, ela está em negrito e centralizado. Vamos verificar se de fato está. Então, militar, ela está aqui em itálico, tá bom? E ela está centralizada. Então, beleza, ela está sim centralizada, só que ela não está em negrito, ela está em itálico. Então, com isso, essa questão ela está errada, certo? A palavra são, na letra D, aqui diz que ela está em negrito e alinhado à esquerda, tá? Só que a gente consegue identificar aqui que ela sim está em negrito, então o negrito aqui é uma informação correta, porém ela está alinhada à direita, tá bom? Então com isso a letra D também está errada. E por fim, a palavra estado, tá bom? A palavra estado sim, ela está correta, tá bom? É a alternativa correta, por quê? Ela está taxado, tá? Taxado é quando a linha ela vai ali mais ou menos ali no meio da palavra, tá bom? E ela está justificado. Então sim, a letra E, ela é correta, né? A alternativa correta. Então a palavra estado, ela está assim, taxado e justificado. Certinho? Simples, tranquilo. Então vamos para a próxima questão. Então vamos lá, pessoal. A próxima questão é o seguinte. Um usuário, por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em configuração original e com as permissões necessárias, abre a pasta raiz de um pendrive conectado ao seu computador. Em seguida, clica com o botão principal do mouse sobre um dos arquivos da pasta e, mantendo o botão pressionado, ele arrasta o arquivo selecionado para cima da posição da área de trabalho, na seção de acesso rápido, conforme a imagem a seguir, soltando o botão do mouse. Então, o que ele fez? Aqui, né, seria esse acesso rápido, a imagem que está descrita aqui para a gente. Aqui seria o pendrive que está conectado no computador. Então, por exemplo, aqui tem um arquivo, tá bom? Seria aqui a janela que a gente abriria quando a gente seleciona o pendrive dentro do Windows, tá joia? Então aqui é o arquivo. Então o que a questão ela nos falou? Que quando a pessoa ela clicou no botão principal do mouse, tá bom? Então tá aqui o botão principal, que seria o botão esquerdo, tá bom? Quando a pessoa ela clicou e arrastou
para a área de trabalho, a pergunta ela quer saber o quê? O que essa operação descrita no enunciado ela resultaria, tá bom? Então eu vou esperar você responder e caso você não consiga, eu vou te explicar o que aconteceu aqui, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, qual que é o contexto aqui dessa pergunta? Aqui a gente tem a origem, que é o arquivo que está dentro do pendrive, tá joia? Que é uma unidade de armazenamento externa, tá? Pendrivezinho, né? Aquele pequeno pendrive que você tem ali, que você conecta ele no computador, no desktop ou no notebook, tá? Perdão aí pelo desenho, mas só para você ter uma noção, certo? Então o pendrive, ele tem esse arquivo aqui dentro, tá joia? E o destino ele será a área de trabalho, tá certo? Então essa aqui é a área de trabalho, onde você enviará esse arquivo, tá bom? O que você fez? Você arrastou o arquivo para a área de trabalho apenas com o seu mouse, tá bom? Então o que aconteceu? O comportamento padrão é o seguinte, que quando o arquivo ele é arrastado de uma unidade diferente, no caso um pendrive ou qualquer outro disco externo, ou disco interno também, tá? Não muda a ordem, tá joia? Então o Windows ele vai copiar o arquivo para o destino, tá bom? Então é o seguinte, a letra certa aqui, né? Ela seria a letra A, tá bom? Que seria copiar o arquivo selecionado para a área de trabalho, só que aqui a gente tem algumas teclas que elas mudam esse comportamento, tá bom? Então é o seguinte, se você, juntamente com o botão do mouse, você clicar com Shift, você consegue mover o arquivo, tá bom? Então, com Shift, ele move o arquivo e com o Ctrl você também consegue copiar o arquivo, tá joia? Então você copia o arquivo, certinho? Então essa aqui é uma questão bem tranquila, tá? Você que tem aí um entendimento básico de informática, você vai conseguir acertar essa aí de letra, é bem tranquilo, só explicando aqui mesmo o funcionamento para você sair daqui craque aí na questão, tá certo? Então vamos para a próxima questão, que seria a última, tá joia? Então vamos lá, pessoal. A gente tem a última questão, que ela seria sobre a busca na internet, a busca de palavras, tá? A busca de termos na internet, utilizando o Google, tá bom? Então vamos lá. Os mecanismos de busca na internet tornaram-se ferramentas indispensáveis, né? Hoje em dia a gente usa aí o Google para tudo, né? Para pesquisar aí uma receita de bolo, uma música, uma notícia. Então hoje em dia o Google ele é usado aí tipo para qualquer pergunta, tá? Para as pessoas mais simples que ainda estão começando, né, a ter aquele contato com tecnologia, faz ali uma pesquisa, uma curiosidade no Google, tá bom? As pessoas aí que já estão um pouco mais avançadas aí na informática, já estão craques, já estão feras aí na pesquisa, elas querem, né, uma coisa ali um pouco mais assertiva, né? Então ela usa ali um chat GPT ali, né, hoje em dia inteligência artificial, para pesquisar alguma coisa. Então às vezes a pessoa já deixa o Google de lado e já começa a usar o chat GPT, que ao invés de trazer aquele diversas perguntas, aquelas diversas pesquisas, né, aquele resultado, ele já vai te trazer ali algo objetivo, né? Então, por exemplo, chat, eu quero uma receita de bolo, ele já vai trazer ali a receita de bolo ali e pronto. O Google não, ele vai te trazer ali diversas coisas, né, que você tem ali disponível na internet, tá bom? E o que seria a pergunta? O Google, que é o preferido pela maioria, oferece diversas opções para o refinamento das buscas. Então, considerando que você queira localizar páginas que contêm exatamente o nome completo de Pedro Álvares Cabral, assinale a opção que indica o texto a ser usado numa busca por meio do Google, tá bom? Então aqui a gente tem as alternativas, eu vou esperar você responder, tá bom? E já venho te explicar, tá? Para a gente já corrigir essa questão, a última questão, para você sair daqui sem dúvidas nenhuma quanto a pesquisas no Google, tá certo? Alternativa A, Pedro ou Álvares ou Cabral. A gente tem a alternativa B, entre aspas duplas, Pedro Álvares Cabral. A gente tem a alternativa C, Pedro mais Álvares mais Cabral. Alternativa D, Pedro hífen Álvares hífen Cabral. E a letra E, que seria entre aspas duplas Pedro mais entre aspas duplas Álvares mais entre aspas duplas Cabral. Certinho? Então vamos lá, pessoal. Eu vou comentar aqui cada uma das alternativas. Seria o seguinte. Alternativa A. Hoje em dia, usando o OU, o Google ele vai buscar as páginas que contêm qualquer um desses termos, individualmente e não a frase completa. Então, como a gente quer buscar apenas o nome Pedro Álvares Cabral,
Aqui ela vai trazer uma busca vazia, ela vai trazer, além do Pedro Alves Cabral, ela vai trazer mais qualquer outro resultado que ela encontrar na internet. Então aqui a alternativa A, ela está errada, tá certo? A gente tem a alternativa C, seria Pedro mais Álvares mais Cabral, que o uso de mais, ele era sim utilizado nas versões antigas do Google Chrome, só que hoje em dia ele é desnecessário, porque o Google ele já considera as palavras sem a necessidade de mais para conectar os termos. Então, isso não vai forçar a busca pela frase exata. Então, contudo, a letra C, ela está errada, tá certo? A letra D, que seria Pedro, hífen, Álvares e hífen, Cabral, ela é o seguinte, que o uso de hífens ela faz com que o Google interprete isso como uma única palavra, um identificador composto. Então, com isso, ela não vai buscar a frase completa, tá joia? Então, com isso também está errado. A letra E, que seria, entre aspas, duplas Pedro, mais, entre aspas, duplas Álvares, mais, entre aspas, duplas Cabral, ela também, ela seria sim certa, mas como tem diversas palavras, como tem o sinal de mais, ela não vai buscar de forma assertiva o que a gente está procurando. Embora as aspas garantam, né, que as palavras apareçam exatamente como está, o uso de mais entre as aspas busca as páginas que contêm todas as palavras separadamente, mas não necessariamente como uma frase completa. Dito isso, a questão E também está errada, tá bom? Ficando aí apenas com a letra B. Então, se você quer pesquisar aí Pedro Álvares Cabral, você quer receber apenas a pesquisa de fato assertiva, objetiva, você pode usar aspas duplas, tá bom? E a sua pesquisa, com isso você terá aí uma pesquisa um pouco mais objetiva, tá joia? Então, creio que tenha ficado bem explicado aí para vocês. E aqui a gente chega no final, tá certo, pessoal? Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço por vocês terem ficado aqui até o final. Eu desejo uma ótima sorte para vocês, uma boa sorte nesse concurso, que vocês consigam a tão sonhada aprovação, tá? Eu quero ressaltar aqui para vocês que esse conteúdo de informática ele é um conteúdo de extrema importância, não só para os concurseiros, mas para todo mundo. Hoje em dia, a tecnologia ela vem nos ajudando, tá? A realizar diversas ações aí nos nossos dias, tá? Então, hoje em dia é indispensável o conhecimento em informática. Para qualquer serviço hoje exige, né, um conhecimento. Para você entrar num cargo de concurso público exige, tá bom? E lembrando que se você tirar uma nota zero, tá? Num concurso público, seja no tema de informática ou em qualquer outro tema, você corre grandes riscos de ser reprovado, tá bom? Então, vamos ter um pouco mais de empenho nesse assunto, tá? Vamos ficar ligado aí no nosso canal, que sempre a gente trará aí diversas aulas, diversos conteúdos, diversas revisões aí para vocês saírem daqui bem mais familiarizados com o assunto, tá bom? E não só para fazer prova, mas sim para você levar para a vida, tá bom? Então, qualquer conteúdo desse aqui, qualquer questão que eu trouxe, ela é de extrema importância, ela é usada sim no dia a dia, eu uso muito, entendeu? Então, eu creio que com a minha aula aqui, com um pouco que eu trouxe, eu creio que vocês vão sair daqui bem mais confiantes para fazer uma prova, bem mais confiantes para fazer qualquer concurso público, para ocupar um cargo, tá bom? Então, eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês. Se vocês quiserem algum tema em específico, deixem aí nos comentários aí, ou mande uma mensagem para a gente, para que a gente possa montar um conteúdo legal e enviar para vocês, tá bom? Postar aqui nos nossos canais do YouTube, ou se não na internet, tá bom? Então, eu agradeço por você ter ficado aqui até o final. Não se esqueça de dar um like, de inscrever no nosso canal, tá? De comentar aí abaixo o que você achou, sugestões de aulas, tá bom? E eu espero que vocês tenham aí uma excelente prova, certo? Muito obrigado, fica aqui seu professor de tecnologia Enzo Musi. Valeu!